morte, choro, tristeza e dor. Glória a Deus. Nunca mais. Aleluia, Jesus. Nunca mais, em nome de Jesus. Há uma esperança para nós de uma vida eterna. Passamos sim por lutas, por dificuldades neste mundo, nessa vida, mas há uma esperança para nós de uma vida eterna. Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Você pode se assentar nesse momento, em nome de Jesus. E sou muito feliz hoje, tive o privilégio, é um privilégio mesmo, de hoje tomar a segunda dose da vacina, né? Glória a Deus, hoje tomei a segunda dose da vacina, né? Nem por isso a gente vai baixar a guarda, né? Mas já fomos vacinados, eu hoje, a Sônia no próximo domingo vai para a segunda dose também. Aí não tem como a gente esconder a idade, né? Aí o pessoal já fica sabendo a idade, né? Mas graças a Deus tivemos esse privilégio e esta alegria. Eu quero pensar com você num texto nessa noite, e são 3 capítulos que eu peguei desse livro que você depois vai receber, e eu fiz um resuminho de cada um desses capítulos, para poder falar um pouquinho nessa noite exatamente sobre, um pouco sobre esse livro, e a importância dele quando eu comecei a escrever esse livro, e o título que veio na mente foi exatamente esse: é possível surpreender a Deus? Será que a gente consegue surpreender a Deus? Deus é onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas. Deus é onipotente, tem poder sobre tudo. Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então será que a gente consegue surpreender a Deus? Eu creio que a gente consegue pelo menos agradar o coração de Deus. Eu creio que nós podemos agradar o coração de Deus. E eu quero falar um pouquinho com você, pensar um pouquinho com você nessa noite sobre o tema chamados para prosseguir. Nós somos chamados para prosseguir. A gente não pode desistir, nós não podemos desanimar, a gente não pode parar ou retroceder na primeira dificuldade, na primeira batalha, na primeira luta, mas nós somos chamados a prosseguir. Eu quero usar como tema o texto de Hebreus, capítulo de número 10, versículos 38, para dar embasamento a essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. O justo viverá pela fé, e ele não pode retroceder, porque se ele retroceder, a palavra de Deus diz que eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Nós não retrocedemos, mas somos aqueles que creem e somos salvos. Você acredita em destino? O que a Bíblia fala para nós sobre destino? A Bíblia ensina que o homem foi criado com a capacidade de fazer escolhas morais e que o homem é responsável por suas escolhas. Nós precisamos responder pelas decisões e pelas escolhas que nós fazemos. A queda do homem, por exemplo, não foi um evento pré-determinado em que Adão e Eva tinham que ou foram vítimas infelizes por um Deus que era malvado, um Deus que era maldoso. Não, isso não é verdade. Um Deus que era mestre dos fantoches. Não, não é isso. Foi o livre-arbítrio. Eva e Adão fizeram a sua escolha e por isso tiveram a sua consequência. Pelo contrário, então, Adão e sua esposa tinham a liberdade de escolher a obediência. E se eles tivessem escolhido a obediência, o resultado, a consequência seria a bênção do Senhor. Mas quando nós escolhemos a desobediência, também tem uma consequência, também tem um resultado, e o resultado é a maldição. Gênesis capítulo 3 prova para nós exatamente isso, o castigo de Adão e de Eva, porque tomaram uma decisão errada. Então, o homem tem liberdade de fazer as suas escolhas. Quando eu olho para o livro de Deuteronômio, no capítulo 30,
versículo de número 19, Moisés ele reúne a congregação de Israel, o povo de Israel, e diz assim: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha, Moisés está dizendo: olha, eu coloquei diante de vocês, eu dei parâmetros para que vocês escolham a vida e a morte, a bênção e a maldição, eu coloquei diante de vocês. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Moisés está dizendo: eu propus para vocês bênção ou maldição, vida ou morte, mas a minha sugestão para vocês é que vocês escolham a vida, porque se vocês escolherem a vida, os seus filhos serão abençoados, viverão. Versículo 20 diz: e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, Deus é a nossa vida, Jesus é a nossa vida, Ele é caminho, verdade e vida para nós, pois o Senhor é a sua vida e lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus tem para nós uma vida feliz, uma vida plena, uma vida abundante. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É isso que Jesus quer, é isso que Ele tem para mim e para você, uma vida feliz. E esse tema de ser considerado responsável pelas nossas escolhas continua por toda a Bíblia. Toda a Escritura Sagrada fala para nós sobre isso. Por exemplo, Provérbios capítulo 22, versículos 8 e 9 diz assim: quem semeia a injustiça, colhe a maldade. Se você semeia injustiça, o resultado é colher maldade. Mas quem é generoso, essa pessoa será abençoada. São escolhas que nós fazemos. Você acha que Deus predestinou Adolf Hitler a implantar uma ideologia com o regime nazista e matar pelo menos 6 milhões de pessoas? Vocês acham que Deus, Ele predestinou isso? Escolheu Adolf Hitler para ser essa pessoa tão má como foi, um monstro? Será que Deus fez isso? Os nazistas foram também responsáveis pela morte de mais de 19 milhões de civis e prisioneiros de guerra. Você acha que Deus é tão mau que colocaria no coração de Adolf Hitler para que ele fizesse isso? Eu escolhi você para você fazer isso? Não, Deus nos dá o livre-arbítrio, as escolhas são nossas. Você acha que Deus predestinou Lázaro Barbosa, de 32 anos de idade, a ser atingido por 38 tiros, onde os policiais atiraram 125 vezes durante a ação policial que culminou com a morte de Lázaro? Você acha que Deus predestinou Lázaro Barbosa para fazer isso? Você acha que essa foi a vida que Deus queria para esse homem? É claro que não, é claro que não. Por que será que Lázaro morreu com 38 tiros? Por que será que há um Lázaro na Bíblia, que a Bíblia fala que quando ele morreu, Lucas capítulo 16, há uma parábola de Lázaro e do mendigo, diz que Lázaro, quando morreu, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Entendeu? Esse Lázaro aqui que a Bíblia fala, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Por que será que Lázaro, irmão de Marta e Maria, ao morrer, Jesus, o seu amigo, foi lá e o ressuscitou? Por que será? Porque tiveram atitudes diferentes, o mesmo nome, mas atitudes diferentes, comportamentos diferentes. Lázaro, irmão de Marta e Maria. Lázaro, a Bíblia fala naquela parábola, aquele mendigo que morreu e foi levado ao seio de Abraão, escolheram a melhor parte, assim como Maria escolheu a melhor parte. Portanto, o nosso destino, ele não está programado. O destino é uma questão de escolha. Existem pessoas que, mesmo sendo comuns por fora, você olha para ela, por fora ela é comum, mas elas são muito grandes por dentro. Tem coração, tem caráter,
têm um coração voltado para Deus. E essas pessoas fazem do seu destino um final feliz. Você pode, portanto, escolher surpreender a Deus. Você pode, através das suas escolhas e das suas decisões, você pode escolher agradar a Deus. Algum tempo atrás eu li um pouco sobre a biografia de Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. E eu observei pelo menos 5 grandes características na vida deste homem. E eu quero apenas destacar 2 delas nesta noite. Uma das suas características, que era dele, e que são dos grandes gênios, é que ele era uma pessoa persistente na busca dos seus interesses. Era perseverante, não desistia, era determinado, sabia o que queria. Esse homem tinha foco, sabia onde queria chegar. Uma característica na vida dele. A segunda característica, animar-se diante dos desafios. Nós todos temos desafios. A vida não é fácil para ninguém. Todos nós passamos por lutas. Nós cantamos agora, nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando. Então, a gente precisa, nos momentos de desafios, a gente tem que se animar, levantar a cabeça, e a gente não pode parar. Por isso o texto diz que nós não podemos retroceder. Quando nós olhamos então para a biografia de Abraham Lincoln, nós vemos exatamente isso, um homem determinado, um homem que acreditava, mesmo com forças contrárias, mesmo olhando para a situação e vendo que não havia muitas coisas a serem feitas, mas ele era uma pessoa determinada. Com isso, eu quero dizer para você, nesta noite, que a vida é uma eterna conquista. A nossa vida é uma eterna conquista, possui ganhos, possui perdas. Há momentos que nós estamos felizes, há momentos que nós estamos tristes, estamos abatidos, situações que acontecem que muitas vezes nos colocam para baixo, e é claro, é normal, nós somos de carne e osso, passamos por momentos que às vezes nós estamos no fundo do poço, a gente está para baixo, mas a gente precisa reagir diante dessas situações. E o texto que nós lemos diz assim: nós não somos dos que retrocedem, nós somos chamados para prosseguir. Ou seja, nós somos uma classe de pessoas especiais, o grupo de pessoas que caminha pela fé. Nós fazemos parte da família da fé. Fé num Deus vivo, fé num Deus que é poderoso. Eu preguei esses dias falando que Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E a palavra no grego, infinitamente, quer dizer algo que não tem medida. Não tem como você medir a grandeza de Deus. E eu falei aqui sobre algumas grandezas, né, que é coisas que a gente pode medir. Por exemplo, o planeta tem 510 milhões de quilômetros quadrados, o planeta Terra. É muito grande. O planeta Terra é muito grande, 510 milhões de quilômetros quadrados. Mas se eu estou falando para você que são 510 milhões de quilômetros quadrados, é porque pode ser medido. Mas o texto diz que Deus, ele não pode ser medido, o poder de Deus. Portanto, nós cremos nesse Deus, e por isso a gente não pode, diante de uma dificuldade, retroceder, desistir, voltar atrás. A expressão "o justo viverá pela fé" foi extraída do livro do profeta Abacuque, lá no capítulo de número 2, versículo 4, mas no Novo Testamento, essa expressão é usada pelo menos 3 vezes. Lá em Romanos 1:17 diz que o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11 também diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38 que nós lemos diz que o justo vive pela fé e ele não pode desistir. A gente não pode desistir. A gente precisa continuar sonhando. Eu me lembro muito bem quando, na minha adolescência, eu comecei a estudar música. E eu nunca esqueci o conceito de música. Música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma através da emissão do som. Nunca esqueci desse conceito.
A música, por exemplo, é a combinação de ritmo, de melodia e de harmonia. Esta é a música, né? Eu estudei música na bona musical. Não sei se alguém aqui estudou música com bona musical, né? Olha, temos algumas pessoas que estudaram música através da bona musical. E foi o compositor italiano Pasquale Bona, que viveu nos anos 1816 a 1878, ele lecionou canto no Conservatório de Milão, onde escreveu o mais tradicional método de divisão musical, que é conhecido pelo seu sobrenome, né? Como o seu sobrenome era Bona, por isso ficou o método Bona, e eu tive o privilégio de estudar através desse método. Quando eu comecei a estudar, nós éramos em 40 alunos. 40 alunos. Quando nós chegamos na lição de número 40 da Bona, tinha somente 4. As pessoas desistem facilmente. Não é muito fácil você fazer solfejo lá, né? Dó, ó, ré, entendeu? Você solfejar, pegar lá a bona e ficar solfejando, né? Mínima, semibreve, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa e assim por diante. E você depois pegar e tocar essas notas, pegar o instrumento, né? E você saber ler uma partitura. Mas para isso você tem que perseverar. Você não pode desistir no primeiro solfejo que você faz e não dá certo, você não pode desistir. Mas eu lembro que nós éramos em 40, só ficou 4. Aí os 4, a gente fez um quarteto. Eu tocava trompete ou pistão, né? O Levi, irmão da pastora Maristela, né? Tio, aliás, da pastora Maristela, irmão da Estela, tocava também trompete, fazia o soprano, a segunda voz, né? O pai da pastora Maristela, o Nelson, tocava o trombone, e havia um irmão que hoje mora no Espírito Santo, tocava o Cleito, né? Tocava o barítono, né? Então a gente fazia as 4 vozes. Só nós quatro que fomos até o final. Então você não pode desistir. É fácil estudar música? Não é. Eu vejo as pessoas estudando piano, né? A minha netinha está estudando, a Manu. Eu vejo ali, cada aula está ali, praticando. Não é fácil, mas tem que ser perseverante. Não podemos desistir. Tem gente que é assim, ringue, bate sol, não quero mais. O que é isso? Isso a gente fazia quando era criança, né? Ringue, bate sol, não quero mais. Ou estou entregando os bets. Já viu? Não sei se alguém aqui brincou de bets, acho que talvez vocês são mais novos, né? Estou entregando os bets. Qualquer coisinha está parando, está desanimando, o jogo nem começou, né? A pessoa já está entregando os bets. Tá? Existem homens espirituais que são corajosos, existem covardes espirituais, né? Só que essas pessoas têm destinos diferentes, Há uma frase muito lapidar, muito primorosa, que diz o seguinte: nem toda a flor na primavera será uma fruta no outono, né? Então, isso fala de perseverança, e eu e você podemos perder alguns momentos da vida, mas a gente não pode perder todas as batalhas, né? A gente tem que também levantar a cabeça e vencer. Então, nós precisamos sermos determinados. Dizem por aí, eu estava lendo esses dias, que está morrendo a geração de ferro. Certamente você já leu sobre isso. Está morrendo a geração de ferro para dar passagem à geração de cristal. Graças a Deus, aqui não tem ninguém da geração de cristal, né? Tudo geração de ferro, né? E quem é essa geração de ferro? São aqueles que chamávamos de senhor e de senhora, porque você é para seus amiguinhos, né? Está morrendo a geração que não estudou, porque precisava trabalhar para ajudar os seus pais, para depois realizar o seu sonho da casa própria e sustentar a sua família. Está morrendo a geração de ferro, que nunca viu uma carreira de cocaína, nem precisou de comprimidos ou energéticos para celebrar a vida, para rir. Está morrendo uma geração de ferro que não saía ou entrava na sua casa sem dizer: benção, meu pai,
a sua bênção, minha mãe. E isso fazia diferença. Você não imagina o quão importante é você pedir a bênção para o seu pai, a bênção para a sua mãe, a bênção para os seus avós. Isso faz diferença na vida das pessoas. Está morrendo a geração que guardava o troco de moedas no cofrinho, mas não economizava nas festas de aniversário. Tinha bolo, né, sanduíche, brigadeiro e suco. Não tinha DJ, né, mas tinha essas coisas na festa. Está morrendo a geração de ferro, que anotava a dívida que a pessoa tinha numa caderneta e ansiava pelo dia de pagar aquela dívida, porque dizia, esse dinheiro não é meu, ele não me pertence, ele não via a hora de pagar a sua conta. Está morrendo a geração que bancou os seus sonhos e sonhou os sonhos dos seus filhos. Está morrendo a geração de ferro que fez do trabalho o seu objetivo de vida. O seu objetivo de vida, o seu trabalho. Eu sempre me lembro de um avô que estava brincando com o seu netinho, né? E aquele netinho gostava demais de brincar com o seu avô, e sempre estava ali disponível para ele. E um dia perguntaram para aquela criança, o que você quer ser quando você crescer? Ele disse, eu quero ser aposentado. Porque ele viu que o seu avô tinha tempo, né? Era aposentado. O que você quer ser? Quero ser aposentado. Tá? Então tem gente que quer se aposentar muito cedo, mas para se aposentar tem uma trajetória. Eu precisei trabalhar 35 anos para eu me aposentar, não é assim, né, da noite para o dia. Está morrendo a geração de ferro que soube arrancar comida e esperança de pedra para cuidar da sua família, mas às vezes esqueceu de cuidar de si mesmo. Então nós precisamos pensar muito sobre isso. Nós não podemos desistir facilmente das coisas, não podemos desistir. Deus tem confiado um ministério nas nossas mãos. Cada um de nós, quando entramos nesse mundo, não estamos aqui por acaso. Deus não nos colocou nessa cidade, sabe, por acaso. Deus tem um propósito na minha e na sua vida, e Ele espera que eu e você possamos cumprir o propósito que Ele estabeleceu para nós. E que bom quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida e nós obedecemos a esse propósito. Portanto, nós somos aquela geração que vive pela fé. Os que vivem pela fé, nós não podemos retroceder. Vêm as lutas, vêm as dificuldades, mas nós precisamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Certa vez uma missionária, ela estava participando de uma reunião, e essa reunião era muito importante. Nessa reunião estava juntamente com ela alguns reis, presidentes, chefes de estado do mundo todo. E aquelas pessoas estavam muito bem vestidos, com coroas, com joias, com roupas de seda. E ela estava no seu traje muito simples, aquela missionária, aquela senhora. E um chefe de estado se aproximou dela, né, e começou a conversar com ela e disse, olha, em relação ao seu trabalho com a camada mais pobre, com a população mais pobre, como que está indo? Eu estou percebendo que você não está tendo muito sucesso, muito êxito nesse seu trabalho, nesse seu ministério. E a missionária disse, olha, eu não me sinto desanimada, porque Deus, na verdade, não me escolheu para um ministério de sucesso. Deus me escolheu e me chamou para um ministério de misericórdia. Quem sabe o teu ministério é esse, de misericórdia, de ajudar, né, de fazer o bem. Sabe, nós temos tantas coisas que todos nós, é claro, podemos fazer o bem, mas tem algumas áreas mais específicas onde nós podemos atuar. O importante é quando nós entendemos o propósito e a chamada de Deus na nossa vida. E nós não podemos retroceder. E nós precisamos agradar o nosso Deus. A palavra de Deus diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que o seu irmão Caim. Abel foi declarado justo e aprovado por Deus. Abel agradou a Deus. Abel agradou a Deus. Eu comento também no livro sobre Noé.
Noé foi um homem que depois de 1 ano e 17 dias na arca, quando Noé saiu da arca, imagine ficar dentro da arca 1 ano e 17 dias, até que a água se secou e eles saiu da arca. A primeira coisa que Noé fez foi oferecer para Deus um sacrifício, um holocausto, foi a primeira coisa. Ele saiu da arca, imagine, cheiro ruim, fechado ali mais de 1 ano. Ele poderia sair dali correndo de um lado para o outro, dizer, eu quero liberdade, eu quero correr, eu quero respirar esse ar. A primeira coisa que Noé fez, ele ofereceu para Deus um altar. E diz para nós a Bíblia, que Deus se agradou tanto, ele exalou aquele aroma do altar que Noé ofereceu. E ele exalou, ele sentiu aquele cheiro tão gostoso. E diz a Bíblia que Deus disse assim, enquanto a terra durar, haverá plantio e colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Enquanto a terra durar, haverá plantio e colheita, frio e calor, dia e noite, calor, inverno, haverá enquanto a terra durar. Porque um homem agradou a Deus. Você não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer na sua vida e na sua família quando você decide agradar a Deus. Quando você toma uma posição de agradar a Deus. Abel agradou a Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado, não viu a morte. Enoque agradou a Deus. Agradou a Deus, tá? Então, a gente precisa agradar a Deus, tomar posições e decisões de agradar o nosso Deus, trazer os nossos filhos para dentro da arca. Noé levou toda a sua família para dentro da arca. A arca era o lugar mais seguro. Fora da arca havia morte, havia um dilúvio. Se saísse da arca, estava morto. Eu e você precisamos trazer os nossos filhos para dentro da arca, para dentro da igreja, porque fora da igreja é morte. Fora da igreja é morte. E eu confesso para você, eu quero que você me entenda nessa noite, às vezes eu vejo assim, alguns pais dizendo, meu filho está com 12 anos, eu não quero vir para a igreja. Se com 12 anos você não tem autoridade sobre ele de trazê-lo para a igreja, você acha que com 18 e 19 você vai ter autoridade para trazê-lo para a igreja? Se com 11, 12 anos ele diz, eu não vou para a igreja, você diz, tudo bem, não vá. Você acha que com 18, 19 anos ele vai ter vontade de vir? Sabe, tem momentos que nós, como pais, precisamos assumir essa responsabilidade em relação à nossa família, aos nossos filhos. Nessa idade ainda, eles não podem tomar algumas decisões. Você que é experiente, você que conhece a palavra de Deus, você precisa trazer nos caminhos do Senhor, trazer para a igreja, porque aqui ele vai ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu já falei isso outras vezes. Você acha que o Adriano, quando tinha 13, 14 anos, queria vir para a igreja? Não queria. 13, 14 anos, não queria saber de igreja, né? Eu falei, não, você vai. Chegava de manhã, no domingo, escola bíblica dominical. Aí ele queria dormir. Eu pegava, naquela época, aqueles long play, né? Aqueles discos, e botava bem alto. Pai, eu quero dormir. Eu falei, não, mandei você chegar tarde, né? Agora é hora de ir para a igreja, e nós vamos para a igreja. Sabe? A gente precisa. A gente não pode fazer que nem aquela pessoa, aquele senhor, né? Que a mulher chega para ele e diz, olha, você precisa acordar, você precisa levantar. Ele diz, então me dá 3 motivos para eu levantar. Primeira coisa, você tem 45 anos de idade. Segundo lugar, hoje é domingo. E terceiro, você é o pastor da igreja. Sabe? Você precisa se levantar e ir para a igreja. 45 anos, é domingo. Você é o pastor, você precisa ir. Sabe? Então nós precisamos trazer os nossos filhos para a igreja, porque eles vão ouvindo a palavra de Deus, e quando você menos espera, toma uma posição, porque quem faz a obra não sou eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Ele faz a obra de Deus, né? E o Adriano, quando tinha 17 anos, de fato, se converteu, né? Tomou uma posição. Hoje, semana que vem, vai completar 42 anos, está aí, firme, porque valeu a pena investir na vida dos meus filhos. Vale a pena você investir, trazer os seus filhos para dentro da arca, porque lá fora
à perdição. O mundo oferece coisas terríveis para afastar os nossos filhos dos caminhos do Senhor. Então eu e você precisamos tomar posição. Pela fé, Abraão, quando chamado, Abraão não retrocedeu. Pelo contrário, Abraão obedeceu e ele partiu sem saber para onde ia. Olha que coisa importante. Abraão não sabia para onde ia, ele foi um peregrino. Ele caminhava pela fé, sem saber para onde ir. Tá? Mas é muito importante a gente saber com quem que você está indo, né? Você precisa ter convicção de quem está conduzindo a sua vida. Como será o seu amanhã, Abraão? Eu não sei. Eu não sei. Quanto tempo você vai ficar neste local, nessa cidade? Eu ainda não sei, mas eu sei que Deus está conduzindo a minha vida. E Deus se agradou tanto de Abraão, que Deus disse o seguinte: Abraão, vou fazer uma coisa. Tem um lugarzinho lá no paraíso, eu preciso dar um nome lá. E sabe como que eu vou chamar lá? Seio de Abraão. Você viu que privilégio? Tem um lugar, um paraíso, e eu preciso dar um nome. Deus se agradou tanto da obediência de Abraão, que ele diz: vou chamar de Seio de Abraão. Deus se agradou tanto de Davi, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E quando aparece no livro de genealogia, no livro de Mateus capítulo 1, diz assim: Jesus filho de, que privilégio, Deus honra. Quando nós honramos, quando nós agradamos a Deus, Ele nos honra. Olha que honra para Davi. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. E Deus disse: não deixa de colocar lá. Vai escrever Jesus, filho de Davi. Moisés foi um homem que agradou o coração de Deus. Moisés não retrocedeu. Moisés não voltou atrás. Foi difícil. 40 anos no deserto, conduzindo um povo ingrato. Um povo que Deus fazia um milagre e daqui a pouquinho eles esqueciam do milagre que Deus tinha feito. Deus abriu o mar vermelho, passaram o mar vermelho, daqui a pouco estavam reclamando. Deus, a coluna de nuvem, à noite era a proteção de Deus. A coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem durante o dia era Deus caminhando com eles. Sabe, Moisés caminhou 40 anos com esse povo. Eles montaram 42 acampamentos. Você lê isso em Números capítulo 33. Durante os 40 anos de caminhada, montaram 42 acampamentos. Pararam, em alguns acampamentos ficavam 1 ano, 6 meses, 2, 3 anos, e assim por diante. Foram 40 anos caminhando pelo deserto. E Moisés agradou tanto a Deus, que Deus chegou para ele, lá no Monte Pisga, chamou Moisés e disse: Moisés, eu quero mostrar para você o Monte Pisga. Do Monte Pisga, você vai ter toda uma visão da terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés não estava doente. Moisés não estava enfermo, não estava cansado. Diz para nós, Deuteronômio capítulo 34, que Moisés estava ainda com o seu olho, com a sua vista perfeita. Tinha vigor no seu corpo ainda, então ele não estava doente. Havia vigor no seu corpo, havia saúde. Mas Moisés agradou tanto a Deus que Deus disse: não, você vou tomá-lo para mim. E tem mais uma coisa: ninguém vai enterrar você, quem vai enterrar você sou eu. O próprio Deus sepultou Moisés. Ninguém sabe até onde a sepultura de Moisés, porque foi o próprio Deus que enterrou Moisés. Diz para nós o livro de Deuteronômio, nos últimos versículos, que nunca houve um profeta como Moisés, que Deus conversava com ele face a face. Pessoas que agradaram a Deus, pessoas que fizeram Deus se sentir feliz. É claro que quando eu falo isso, eu falo numa linguagem de antropomorfismo, ou seja, uma linguagem que o ser humano compreende, né? Porque, claro, Deus, ele é onisciente,
né? Mas uma linguagem humana para que a gente entenda, né? Deus se sentiu feliz, como se ficasse surpreso pela forma como Moisés agiu. E eu e você podemos fazer isso, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Há pessoas que alegraram o coração de Jesus. Quando a gente vê aquele centurião de Cafarnaum, estava com seu servo doente, estava enfermo, e ele disse para Jesus: olha, não precisa nem o senhor ir na minha casa, diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé como dele. Eu nunca vi uma fé tão grande como esse centurião de Cafarnaum. Eu nunca vi nada igual. Nem fui na casa dele, ele apenas disse assim: basta uma palavra e o meu servo será curado. Jesus se alegrou muito com aquela mulher que na casa de Simão, o leproso, e agora já não era mais leproso, né, porque o leproso tinha que ficar isolado, mas antigamente tinha sido leproso, e Jesus estava numa festa na casa de Simão, e Maria estava lá, e de repente, aquela mulher, ela se sente tão honrada de estar naquele lugar, ela pega um vaso de alabastro, era um nardo puro, um perfume muito especial, e ela pega aquele vaso de alabastro, quebra e derrama aquele perfume sobre a cabeça e os pés de Jesus, e ela começa a beijar os pés de Jesus. Os discípulos ficaram nervosos e bravos, disseram: que desperdício é esse? Como que pode? Valia mais ou menos 300 denários, eram 300 dias de trabalho, 300 dias de trabalho, quase um ano de serviço. Como é que essa mulher faz isso? Ela desperdiçou tudo isso. Tem gente que não entende o que é desperdício. O que é desperdício para você? Oferecer para Deus o teu melhor é desperdício? Hã? Será que quando nós oferecemos para Deus o nosso melhor, a gente está desperdiçando? É claro que não. Aquela mulher, ela estava dando para Jesus o seu melhor. Os discípulos acharam que era desperdício, mas Jesus recebeu aquilo. E Jesus disse: aonde esse evangelho do reino for pregado, será contado essa história, em memória dela. Aonde a palavra de Deus for anunciada e pregada, será contado o que essa mulher fez para a sua memória. Porque essa mulher agradou o coração de Jesus. E você tem agradado o coração do nosso Senhor Jesus Cristo? Sim? Não? Não estou sentindo firmeza? Hã? Você tem agradado o coração de Jesus? Hã? Aleluia! Será que a gente tem agradado o coração de Jesus? Tem dado para Ele o nosso melhor? A gente dá o melhor às vezes para tantas outras coisas. Eu vejo alguns profissionais que são, olha, têm uma expertise, tem uma sabedoria, uma inteligência, um conhecimento, uma experiência, e na sua empresa se sobressai. Se sobressai. As pessoas dizem: que profissional competente, que cara. Será que ele faz a mesma coisa assim na igreja? Será que para Deus ele também está fazendo isso? Será que da mesma forma que o seu chefe, os seus amigos de trabalho dizem: esse cara é bom? Será que Jesus pode olhar para você e dizer: este cara é bom? Eu estou feliz com o comportamento dele. Eu estou feliz com a atitude dele, porque ele tem oferecido para mim o seu melhor. Será que ele pode olhar para mim, para você nessa noite e dizer: olha, estou feliz pela tua atitude, estou feliz pelo teu comportamento, porque você está oferecendo para mim o seu melhor. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Nós precisamos oferecer para o nosso Deus o nosso melhor. O nosso melhor. Nós vamos orar e ouvir uma canção logo após essa oração, né? E eu quero que neste momento, enquanto nós vamos estar orando, eu quero que você fale com Deus. Sabe, eu quero que você fale com Deus e diga: Senhor, se há necessidade de você pedir perdão, porque você não tem oferecido para Deus o melhor, eu quero que você peça perdão hoje. Eu já contei aqui algumas vezes e vou contar mais uma vez.
Quem sabe você ainda não me ouviu falar sobre isso. Se você já ouviu, me perdoe, vou falar mais uma vez. Meu pai era um homem muito simples, um pedreiro. E eu me lembro, certa vez, ele era naquela época chamava o porteiro da igreja, né? Ele ficava ele tinha um molho de chave aqui, tinha umas 20 chaves ali com ele. Abria a porta de tudo, né? E ele ficava ali na recepção da igreja, e de repente ele estava lá olhando para a rua, ali na sede, no templo sede, e olhando assim, de repente passou um senhor. Ele entrou na igreja, chamou o irmão Zezinho, esposa da irmã Rosni, hoje já é falecido, irmão Zezinho, vem cá, você está vendo aquele homem que está passando lá do outro lado da rua? Ele disse, estou sim, irmão Pedro, estou vendo. O que tem ele? Pois é, ele disse que ele é pedreiro. Eu falei, sim, tudo bem. Ele fala que ele é meio, porque ele é pedreiro, mas ele não é pedreiro, ele é meia colher. Ele é meia colher. Que tipo de crente será que a gente está sendo? Meia colher? Ou nós somos de fato pedreiro, profissional, entregamos para Deus o nosso melhor? Eu quero que você entregue para Deus o seu melhor, porque vale a pena. Vale a pena, não somente você é abençoado, mas a sua descendência. Deus olhou para Davi, Salmo 89 disse, achei a Davi, meu servo. Achei a Davi, meu servo. Salmo 89, versículo 20. Com óleo eu ungi, eu separei, porque eu encontrei um homem segundo o meu coração. Oxalá nessa noite Deus possa olhar para mim e para você e dizer, achei o meu servo. Quero ungí-lo em nome de Jesus. Quero ungí-lo nessa noite. É isso que Deus tem para mim e para você. Possamos dar para Deus o nosso melhor, porque vale a pena. Salmo 37, versículo 25, Davi diz assim, eu já fui jovem e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vale a pena você ser fiel, porque os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, a sua descendência será abençoado pela sua vida. E eu quero ver os meus filhos sendo abençoados. Como eu quero. Como eu quero que os meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante sejam abençoados. Então hoje cabe a mim fazer a minha parte, para que a bênção de Deus repouse sobre a vida deles. Em nome de Jesus, eu vou orar e logo em seguida nós vamos estar louvando ao Senhor. Pai, eu quero te render graças nessa noite. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque nós podemos procurar surpreendê-lo. É claro que numa linguagem simples, informal, que eu uso nessa noite, nós queremos agradá-lo. Eu quero, Deus, que o Senhor se sinta feliz com a minha vida. Eu quero, Deus, que o Senhor se sinta prazer na minha vida. Eu quero, Deus, que o Senhor se alegre comigo, Deus. Eu quero que o Senhor se alegre com cada pessoa que está aqui. Que o Senhor se agrade conosco, Senhor. Que o Senhor se agrade conosco. Que a gente não seja um crente meia colher, uma pessoa que faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas que a gente possa para Deus dar a Ele o nosso melhor. O nosso melhor. Pai, abençoa, em nome de Jesus, que as pessoas, ó Pai, que não têm tomado uma posição nessa noite, tome uma posição diante do Senhor e deem o seu melhor, em nome de Jesus. Amém.